Enquanto você abre, as camisas estão encomendadas, depois nós vamos dizer quando vai chegar. Se você não encomendou camisa, nós encomendamos algumas camisas a mais. Procure Lídia para saber se tem camisa do seu tamanho, camisa para o congresso, tá bom? E o acerto das camisas, como da quentinha, se alguém ainda não conseguiu acertar, é tudo com o nosso irmão Alexander, tá ok? Você pode pagar essa camisa em 2 vezes. Diz para ele, não é Casa Bahia não, mas fala para o seu irmão, fala para o Alexander como você quer pagar, paga como quiser. A camisa está muito bonita. Lídia Artes, feita por Lídia Artes. Jonas capítulo 1. O tema da mensagem é os 2 caminhos. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. E lembre-se, mantenha aberto aí. Depois que a gente orar, e mantenha aquela fitinha, porque a gente vai olhar outros textos, como sempre fazemos. Jonas capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, aqueles que acharam, digam amém. Diz assim a palavra de Deus, mesmo assentados, mas em reverência à sua santa palavra. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Que Deus abençoe assim a porção da sua palavra. Vamos fechar os nossos olhos. Aquieta teu coração. Não sei como você veio para cá, mas eu quero dizer para você que esse Deus que te ama, Ele é o mesmo Deus que cuida de você, que supre as suas necessidades, que te ajuda, que te fortalece. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Apresenta diante do Senhor a tua aflição, a tua queixa agora nesse breve momento de oração. Diz para Ele: Senhor, está nas tuas mãos, eu quero ouvir a tua palavra e aquilo que o Senhor tem a me comunicar nessa noite. Eis-nos aqui, Senhor. Vivemos num mundo tão tenebroso, tão opressor, com tantas dificuldades, com tantos problemas que nos sobrevêm, problemas familiares, problemas financeiros, de saúde, emocionais, no relacionamento. Mas nós queremos deixar tudo aos pés da cruz nessa noite. Queremos provar e ver que o Senhor é bom. E bem-aventurado aqueles que se refugiam no Senhor. Assim nós nos apresentamos a Ti com as nossas necessidades. E descansamos em Ti, porque agora nós queremos ouvir a Tua palavra. E eu peço que o Senhor venha falar ao nosso coração de uma forma poderosa nessa noite. Senhor, fala com Tua igreja, viva a Tua igreja mediante a Tua palavra.
para a glória do teu nome. Me usa para isso. Perdoa os meus pecados, me ajuda. Me sustenta nessa hora para que eu não fale nada de mim mesmo, mas somente aquilo que a tua palavra tem a nos dizer nessa noite. Derrama do teu Espírito. Eu peço mais um pouco, Senhor. Mais um pouco. Mais um pouco de ti. Aquela mulher, ela creu que as migalhinhas que caíam da mesa eram suficientes para fazer um milagre na sua filha. O pouco do Senhor é muito para nós. Então, mais um pouco de ti nessa noite. Que sejam as tuas migalhas, mas que elas caiam sobre este lugar, para que venhamos nos alimentar de ti nessa noite. Em o nome de Jesus. E todos digam amém. Os dois caminhos. Nós vivemos hoje o resultado de nossas escolhas. Por mais que você possa dizer que não queria estar no lugar que você está, por mais que eu queira dizer isso sobre a minha vida, mas nós estamos exatamente no lugar onde nós escolhemos estar. Um dia nós fizemos uma escolha. Um dia nós tomamos uma decisão e sem percebermos, nós estávamos escolhendo isso que nós estamos vivendo hoje. Um dia esteve diante de nós dois caminhos a seguir. E nós escolhemos seguir o caminho que nos trouxe até aqui. Então nós estamos exatamente onde nós escolhemos estar. Há anos atrás. Talvez meses atrás. Semanas ou até mesmo dias. Vivemos hoje o resultado de nossas escolhas. Um dia nós escolhemos fazer algo e por isso estamos aqui. Ou um dia nós escolhemos deixar de fazer algo e por isso nós estamos aqui. Nós estamos diante da história de um homem que teve dois caminhos a seguir. E ele viveu exatamente o resultado da sua escolha. Ele podia escolher ir para a direita ou para a esquerda. Se ele tivesse escolhido ir para a direita, algo ia acontecer com ele. Mas ele escolheu ir para a esquerda e aconteceu aquilo que deveria acontecer, porque ele escolheu ir para a esquerda. Agora nós sabemos que este homem, chamado Jonas, ele escolheu segundo o desejo do seu próprio coração. Ele escolheu segundo aquilo que ele estava sentindo no coração, aquilo que ele pensava. Ele escolheu segundo os seus desejos. E é por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente orienta uma pessoa a fazer de acordo com o que ela está sentindo no coração. Eu mesmo já orientei, faz o que você sentir no seu coração. Mas no fundo, nós temos que tomar cuidado com aquilo que sentimos no nosso coração, porque nem sempre aquilo que sentimos no nosso coração é o correto. Afinal, nosso coração é enganoso. E será que o nosso coração está preparado para tomar certas atitudes? Será que todas as escolhas que nós fazemos com base naquilo que sentimos no coração é o melhor para a gente? O texto diz que a palavra do Senhor vem a Jonas. A direção do Senhor. Deus deu uma direção para Jonas. Jonas, vai para Nínive. E vai pregar contra ela. Vai fazer aquilo que eu quero que você faça. Vai fazer a minha vontade. Mas Jonas tinha um desejo contrário
a vontade de Deus. Ou ele desconhecia, ou ele simplesmente ignorou que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então ele decidiu ir para uma direção radicalmente contrária à direção dada por Deus. Se você olhar para o mapa, Nínive fica na Síria, à direita, no lado superior de Israel. Tarsis fica para o mar, à esquerda. Jonas, ele estava com o coração tão complicado com os seus desejos, estava tão fora que ele nem pelo menos ficou no lugar que ele estava. Ele preferiu ir para o caminho inverso, para o caminho contrário à vontade de Deus. Entre os dois caminhos, Jonas escolheu o seu próprio caminho. Jonas escolheu a desobediência. Jonas escolheu o afastamento. Jonas escolheu o distanciamento. Ele achou que era melhor se distanciar da presença de Deus do que fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele optou pela sua própria vontade. E o que nós vemos no versículo 4? Nós vemos o resultado da escolha de Jonas. Deus mandou ele para o mar. Deus mandou ele comprar passagem. Deus mandou ele pegar um navio. Não. Deus mandou ele voltar. E para o outro lado, na verdade. Mandou ele para Nínive. Então, no versículo 4, Jonas está vivendo o quê? Uma tormenta. Embora aqui ele ainda estava dormindo, ele nem estava vendo. Ele nem tinha noção do que estava acontecendo, do perigo que ele estava correndo. E isso tem muito a nos ensinar, porque às vezes nós não estamos percebendo que estamos no caminho contrário do Senhor, estamos vivendo um grande risco de vida ou de morte, não é verdade? Porque escolhemos o lado contrário. Mas eu pergunto aos irmãos, não foi isso que Jonas escolheu? Foi ele que escolheu isso. Foi a opção dele. Foi aquilo que ele achou que era melhor para ele. Foi aquilo que ele entendeu que era o certo fazer. Ou seja, fugir da presença de Deus. O que podemos aprender nesse pequeno texto? Vamos tirar algumas lições daqui. Primeira coisa que a gente tem que aprender nesse texto. Deus falou. E Deus ainda fala. Você pode repetir isso comigo? Deus falou. E Ele ainda fala. Veja a ênfase que é dada aqui em Jonas e em muitos outros profetas. A palavra do Senhor veio a Jonas. É interessante que, veja, nós temos visto domingo pela manhã no panorama do Antigo Testamento, e eu tenho dado o exemplo de Davi como um homem que buscava sempre a direção de Deus. Mas aqui Jonas não estava buscando a direção de Deus, não. Aqui Deus veio e falou com Jonas. Deus veio e se dirigiu a Jonas. Deus veio e trouxe uma palavra direcionada, trouxe um comissionamento para Jonas. Esse Deus, Ele ainda fala hoje. Você já teve a experiência desse Deus falar com você? Você já teve a experiência de Deus falar com você e você ver a confirmação dessa palavra na sua vida? Porque às vezes a gente acha que Deus está falando, mas não é Deus que está falando, é o nosso coração. A gente vive nessa confusão de vida. Mas você já recebeu uma palavra do Senhor, o Senhor veio e falou algo com você, e você guardou aquilo no coração e aconteceu exatamente de acordo com aquilo que Deus falou, ou você tomou a atitude que Deus mandou você tomar, e você viu o bom resultado disso? Quem pode levantar a mão aqui e dizer? Porque Deus, Ele está vivo, Ele não está morto.
Deus, Ele é ativo. Deus é um Deus presente. Deus é um Deus que, como nós vimos semana passada, é um Deus que tudo vê, é um Deus que participa. Deus é um Pai participativo, Ele interage conosco. Eu glorifico a Deus por causa disso, porque Ele interage conosco. Ele não nos deixa viver, como diz o filósofo aí, deixa a vida me levar, leva eu. Não, Ele conduz os nossos passos. Ele está sempre falando, Ele está dando um recado, Ele está direcionando, Ele está chamando de volta. De uma forma ou de outra Ele fala através do púlpito, Ele fala através de uma pessoa, Ele fala no travesseiro. Quem já ouviu Deus falar lá no travesseiro? Aquela coisa boa, sentir Deus falar com você, te direcionar. Deus ainda fala, Ele ainda responde, Ele ainda participa da sua vida. Mas esse Deus que fala, repete isso comigo, o Deus que fala é o Deus que chama. Deus é um Deus que chama. Quando Ele está falando, às vezes Ele está direcionando, sim, às vezes Ele está dando uma resposta, mas Deus, Ele está sempre nos chamando a algo. Sabe, talvez você não tenha levantado a mão aqui, quando eu perguntei se você já ouviu Deus falar, e você teve essa experiência dEle falar algo com você, e você atender, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, quantos aqui estão em Cristo? Quantos aqui já confessaram com Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Então, todos que falaram amém, pode levantar a mão dizendo, Deus já falou comigo. Sabe por quê? Você só levantou a mão porque Deus falou contigo. Ele te chamou, porque essa é a segunda coisa que eu quero falar para os irmãos, esse Deus é o Deus que chama, e o primeiro chamado de Deus é a salvação. Deus nos chama à salvação. Deus nos chama para perto dEle. Deus nos chamou quando nós estávamos distante dEle. Deus não chamou você quando você estava pertinho dEle, não. Deus chamou você, Deus me chamou quando nós estávamos longe, cada um na sua medida. Sim, quando eu vi o chamado de Deus, eu estava ajoelhado numa vigília, esperando a hora do lanche, porque era o que eu queria. Mas Deus me chamou. Eu estava tão perdido quanto aquele que estava lá no bar. Se Cristo voltasse naquela hora, se eu entregar minha vida para Cristo, eu ia para o mesmo lugar dele. Então Deus é aquele que chama em primeiro lugar para a salvação. E um dos textos mais lindos do chamado de Deus à salvação, queria que você abrisse comigo, deixa marcado em Jonas aí, é em Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 1 em diante, diz assim, estamos aí, amém? Eu vou lendo para nós ganharmos tempo, os irmãos vão acompanhando. 55 de Isaías, versículo 1, diz, a todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, versículo 2. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Versículo 6, busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Vinde, por que fica se desgastando naquilo que não traz realmente um benefício para você? Por que fica gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão?
Por que fica investindo no que tem que investir, no que não, você não deve investir? Venha que eu vou dar para você aquilo que você precisa. Eu vou te saciar. É um convite misericordioso de Deus. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto pode ser encontrado. Invoque enquanto está perto. Abandone, o ímpio abandone o seu mau caminho, o homem mau os seus pensamentos e converta-se ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor vai se compadecer dele. E o Senhor vai perdoar, porque o Senhor é rico em perdoar. E o Senhor Jesus, Ele também faz esse convite lá em Mateus capítulo 11, um texto que nós conhecemos, vamos lá. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vocês conhecem. Quando o Senhor Jesus diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quantos já encontraram descanso para a sua alma em Cristo Jesus? Nós vivemos num mundo de cansaço. Nós vivemos num mundo sobrecarregado, mas meu amado, meu querido, em Cristo Jesus há descanso para a nossa alma. Ele refrigera a nossa alma, Ele sacia a nossa sede, Ele nos guia a pastos verdejantes. Ele é o Senhor que nos chama para encontrarmos descanso, refúgio, auxílio nele. Ele é aquele que nos chama para encontrarmos satisfação nele. Porque só Cristo realmente nos satisfaz. Agostinho, ele disse que o homem, ele está completamente perdido, eu não lembro o termo que ele usa. Ele vai estar inquieto até que encontre paz em Deus. Só encontramos paz na presença de Deus. Quantos já encontraram essa paz na presença de Deus? Sabe por que você encontrou? Você encontrou porque um dia Ele te chamou. Senão você não teria encontrado. Você encontrou porque o Deus que fala, Ele chama. Nós estávamos como que numa floresta perdido. E o Senhor chamou pelo nosso nome. Jeremias, Fabiano, Alessandro, Daniele. Ele nos chamou. E por isso nós estamos aqui. Mas esse Deus que fala, aí Ele chama também para o seu serviço, para a sua obra, para a sua escolha, para os seus propósitos. Ele comissiona. O que nós estamos vendo aqui, não precisa nem voltar a Jonas agora não. O que nós estamos vendo aqui é Deus comissionando o profeta. É Deus chamando o profeta para uma missão específica. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem um propósito e um chamado para a sua vida. A você que está em Cristo. Deus te escolheu para algo. Você tem uma parcela no corpo de Cristo para a qual Ele te chamou, e esse foi o chamado original de Jonas, para pregar, para apregoar a mensagem do Senhor a Nínive. Mas entenda, quando Deus chama Jonas para fazer isso, Deus chama Jonas para renunciar aos seus conceitos. Porque como nós aprendemos aqui na primeira exposição no livro de Jonas, Jonas tinha um conceito errado a respeito da misericórdia de Deus. Para Jonas, como eu disse, ninivita bom era ninivita morto. Jonas queria ver os ninivitas sendo destruídos pelo Senhor, mas não era isso que Deus queria. Deus queria salvar os ninivitas. Deus queria dar uma oportunidade de arrependimento aos ninivitas, mas Jonas não queria isso. Então, quando Deus nos comissiona, quando Deus nos chama, Ele nos chama para renunciarmos os nossos conceitos, renunciarmos a nós mesmos, renunciarmos às nossas vontades, renunciarmos às nossas prioridades, deixar o nosso coração obstinado para fazermos a vontade de Deus.
Deus nos chama para sairmos da zona de conforto. Fala isso para o teu irmão, Deus te chama para você sair da sua zona de conforto. Aí você diz, pastor, eu não tenho conforto. Eu trabalho todo dia, eu acordo cedo, não tenho conforto. A zona de conforto não é uma zona de conforto físico, meu irmão, minha irmã. A zona de conforto é uma zona de conforto espiritual, é uma zona de conforto na mente, é uma zona de despreocupação com aquilo que nós, como cristãos, devemos fazer, como aquilo que aquele que é chamado deve fazer. Jonas, ele estava na zona de conforto dele, sabe aonde? Lá no navio, no meio da tempestade, dormindo. Deus nos chama para sair dessa zona de conforto e dentro de cada situação, de cada realidade, buscarmos de Deus o que nós podemos fazer por Ele, em resposta ao seu chamado. Sim, nós temos que sair da zona de acomodação, porque é dessa forma que Jesus nos chama para segui-lo. O que Jesus disse aos seus discípulos? Não precisa abrir, lá em Mateus 16, 24, diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir ao Senhor Jesus como seu discípulo não tem conforto. Fala para o seu irmão, não tem conforto. Quando alguns falaram para Jesus, Senhor, nós queremos seguir, aí ele fala, Jesus falou assim, as raposas têm seus covis, né? Os lobos, tal, as aves, os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Seguir a Jesus não é vidinha boa, não. Se eu quero vida boa, eu vou pegar minha aposentadoria, arrumar uma casa lá na região dos lagos ou na Costa Verde e vou viver minha vida boa. O Senhor me chamou para algo mais, para algo maior. E sabe o que é interessante nesse texto? Deixa eu falar para você o que está acontecendo nesse texto de Mateus capítulo 16. Jesus chega para os discípulos e pergunta, o que o povo está dizendo que eu sou? Estão falando a meu respeito. Aí eles falam, uns estão dizendo que o Senhor é Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. Aí Jesus fala, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, recebendo a revelação de Deus, fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogia Pedro e fala, Barjonas, né? Simão, obrigado. Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. E ele fala algumas outras coisas para Pedro. Mas logo depois, Jesus fala o seguinte para os seus discípulos, olha gente, está chegando a hora em que o Filho do Homem, ou seja, eu, Jesus falando, em que o Filho do Homem será entregue na mão dos gentios, na mão dos escribas, na mão dos sacerdotes, na mão dos judeus. Ele vai sofrer, ele vai ser castigado, ele vai ser blasfemado, ele vai ser morto, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Jesus fala isso para os discípulos. E Pedro chama Jesus e fala, Senhor, não fala isso ao teu respeito. O Senhor foi feito para ser cabeça e não cauda. De forma nenhuma isso vai acontecer com você. Para com isso, deixa disso, o Senhor vai triunfar, o Senhor tem poder, o Senhor isso, aquilo. O que Jesus fala para ele? Arreda, Satanás, porque você não pensa das coisas de Deus. Você cogita, você está pensando como ser humano e não como Deus. Logo no versículo seguinte, isso está no versículo 23, no versículo 24, Jesus chama os discípulos, vem cá. Jesus não constrange Pedro, não. Jesus chama os discípulos e fala assim, falar para vocês, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Por que Jesus falou isso? Porque ele seria o primeiro a dar o exemplo. Em outras palavras, Jesus está falando para Jonas, para Pedro,
Barjonas, aí fica aquela confusão na mente. Em outras palavras, Jesus está falando para Pedro: Pedro, eu vou ser o primeiro a sofrer. Eu vou ser o primeiro a carregar a cruz. Eu vou carregar os pecados de vocês sobre a minha vida. Mas depois vocês vão ter que carregar a cruz de vocês também. Seguir a Cristo, falar para o teu irmão, não é moleza. É por isso que nós não podemos dar espaço para desânimo. Cristo não desanimou quando carregou aquela cruz. Ele pegou e levou cada passo. Só teve um momento na Via Cruzes em que um homem carregou a cruz. O nome dele era Simeão. Não era Simeão? Não importa. É Simão ou Simeão? Se alguém quiser conferir, confere aí. E eu sempre penso que há um porquê aquele homem ter carregado aquela cruz. Não foi Jesus que pediu, foi os guardas que mandaram esse Simão Cirineu. Simão Cirineu. Simão Cirineu estava representando eu e você naquela hora. A mensagem ali é o seguinte: Jesus está carregando a cruz, mas essa cruz não era de Jesus, essa cruz era minha e era sua. E Jesus, quando nos chama para segui-lo, Ele não nos chama para a vidinha boa. Ele nos chama para ir para o Vale de Jequitinhonha, andar na lama, no sol. Está pensando que vão passear, crianças? Eles sabem que não vão. Eu já até falei, é bom de repente levar uma bota, tem chovido muito lá em Minas, né? Jesus nos chamou para sacrificar também. Alguém disse que o ministério que nada sacrifica, nada realiza. Nós somos chamados por Deus para sairmos da acomodação. Hoje nós vivemos num mundo tentador. Eu falo aqui, sim, eu gosto de segunda-feira não fazer nada. Afinal de contas, de terça a domingo eu não paro. Mas eu tenho me desafiado a não ficar mais segunda-feira sem fazer nada. Eu estou matando um leão terrível para fazer isso. Pensa essa semana. Chuva. Tem coisa mais acomodada do que sentar no sofá e ficar vendo Netflix, Prime, Telecine. Dormir com o barulhinho da chuva. Os dias piores para mim trabalhar era quando estava chovendo. Primeiro porque era o dia que me dava mais vontade de ficar na cama. E segundo porque não tem chuva. Chuva é sinônimo de engarrafamento. O chamado de Deus para nós é para nos mexermos. Não podemos ceder às tentações do nosso século. O Deus que fala, o Deus que chama, assim como Jonas, Deus fala, quer dizer, Deus fala, Deus chama, mas assim como Jonas, nós muitas vezes rejeitamos o seu chamado. Deus nos indica o caminho, Deus nos indica a escolha certa, mas muitas vezes nós rejeitamos. Muitos rejeitam a salvação. Lembra o que João disse? Lá no capítulo 1 de João: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E veja em João 3,16, vamos andar comigo. Estou chegando perto do final. João 3,16. Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o que Deus fez, olha o chamado de Deus, o chamado para a vida eterna, para sair de um estado de morte eterna para a vida eterna. Continuando, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, veja só, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê
não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora veja o versículo 19. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O caminho da luz e o caminho das trevas, mas os homens amaram mais os caminhos das trevas do que o caminho da luz, rejeitando o chamado do Senhor. Mas muitas vezes também, quando nós vimos para Cristo, nós rejeitamos o chamado de comprometimento com Ele. No capítulo 6 de João, passa um pouquinho mais para frente, esse é um texto muito interessante. Deixa aberto aí no capítulo 6. E eu vou falar algo para os irmãos aqui. Jesus, no capítulo 6, ele faz a multiplicação dos pães. Depois que ele faz a multiplicação dos pães, ele manda os discípulos atravessarem para o outro lado. Os discípulos entram no barco, né, e ali Jesus aparece aos discípulos andando sobre as águas. Quando Jesus encosta, a multidão vê que Jesus vai para um lado e corre atrás de Jesus. E chega lá: oi Jesus, a gente não sabia que o senhor estava aqui, a gente não viu. E Jesus fala assim para eles: eu sei por que vocês estão vindo aqui. Vocês estão vindo aqui porque vocês querem que eu multiplique mais pães, parafraseando, é claro. Vocês estão vindo aqui porque eu alimentei vocês do outro lado. E vocês estão vindo aqui porque vocês querem mais pão. Mas eu quero dizer que vocês têm que trabalhar pela comida que não perece. E ele começa a falar: eu sou o pão vivo, desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Quer dizer, primeiro ele fala: eu sou o pão da vida. E aquele que de mim se alimenta, nunca mais terá fome. E aquele que bebe de mim, nunca mais terá sede. Jesus vai discorrendo esse assunto no capítulo 6. E Jesus começa a falar coisas duras. Porque Jesus fala no versículo, quer ver? Deixa eu ler com vocês. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná do deserto e morreram. 50. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. E Jesus fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os discípulos começaram a dizer entre si, dizendo... Os judeus, quer dizer, começaram a dizer entre si, discutir entre si, dizendo: como este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos, porque quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. O que Jesus está falando aqui: olha, eu sou tudo o que vocês precisam. Eu sou aquele que preencho todas as suas necessidades. A vida que vocês precisam, a vida que vocês querem está em mim. Jesus está chamando aqueles homens, aqueles discípulos que estão o seguindo para um comprometimento com Ele. Mas o discurso choca. O discurso abala. E veja o que eles dizem no versículo 60. Muitos dos seus discípulos, não está falando dos judeus, dos seus seguidores, daqueles que estavam seguindo Jesus, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram o quê? Duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos, o quê? Murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Veja aqui, gente, esse discurso de Jesus é aquele discurso que o pastor prega, e a pessoa falando: o pastor está muito radical, não é tanto assim. Quando o pastor chama para um comprometimento, chama para uma nova atitude, chama para... Como é que é?
No chance for hell. Pastor, tá conseguindo ver isso aqui, gente? Não, isso é muito duro. O que é isso? Ele está querendo um comprometimento muito sério com ele. Ou vocês acham que eles não entenderam o que Jesus estava falando? Acho que eles entenderam mais do que a gente, o que Jesus estava falando de comer minha carne e comer meu sangue. É claro que eles não entenderam que Jesus estava chamando eles para serem canibais ali naquela hora. Eles estavam entendendo que Jesus está chamando por um comprometimento além de todos os comprometimentos que ele já teve. Porque o meu comprometimento com Deus, o meu comprometimento com Jesus tem que ser maior do que o meu comprometimento com a minha esposa. E isso é bênção para ela. Aí o que aconteceu no versículo 66? Veja só. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E é aqui que nós conhecemos o texto. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Ou seja, qual foi a decisão de alguns? Seguir por um caminho que não era pelo caminho de Cristo. Tudo isso são escolhas que nós fazemos. Frequentemente, inclusive, além de escolher os caminhos errados, nós investimos mais em negar Jesus do que a segui-lo. Jonas investiu. Jonas comprou a passagem. Pagou para fugir da presença de Deus. Que coisa! O texto diz lá em Jonas, capítulo 1, versículo 3, Jonas levantou para fugir da presença de Deus para Tarsis, desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio. Aonde nós temos investido? Mas Jonas fez isso porque ele seguiu o seu coração. Por causa da sua dura cerviz, ele fugiu dos propósitos de Deus, fugiu do centro da vontade de Deus e, de certa forma, da presença de Deus, porque não há como fugirmos da presença daquele que enche céus e terra. E se fizermos a nossa cama no mais profundo abismo, diz a palavra de Deus, até ali, a sua mão nos guiará e a sua destra nos susterá. E é por isso que Deus encontra Jonas. Porque Jonas fez a escolha errada, mas Deus o encontrou. E colocou ele naquela tormenta para quê? Para trazer Jonas de volta. Há muitas tormentas na nossa vida, que são escolhas nossas. Sim. Porque nós escolhemos errado. E Deus está balançando o barco para trazer a gente de volta para os seus propósitos, para nos acordar. Amados, chegando ao final, Deus sempre coloca diante de nós dois caminhos a seguir. Desde a escolha de Israel foi assim. Deus colocou diante de Israel entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, através da obediência ou da desobediência. Lá em Deuteronômio 30:19, não precisa abrir, diz assim, os céus e a terra, Deus falando, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido a sua voz, olha só que coisa, né? Amando ao Senhor seu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a sua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então veja, Deus coloca diante de nós sempre dois caminhos. E para encerrar de vez mesmo, Mateus capítulo 7, Jesus também falou sobre dois caminhos.
Mateus capítulo 7. Evangelho segundo narrou Mateus capítulo 7, versículo 13. Estamos aí, amém? Diz assim a palavra de Deus: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que o encontram. Então hoje eu encerro com a seguinte pergunta: quais têm sido as tuas escolhas? Qual caminho você está escolhendo? O caminho da obediência ou da desobediência? O caminho da vida ou o caminho da morte? O caminho de comprometimento com Deus ou um evangelho sem comprometimento? Lembre-se que você vai ver o resultado dessa escolha. Nós vamos ver o resultado de toda escolha que nós fazemos. Alguns resultados nós colhemos na mesma hora. Sabe aquele dia que você está indo de carro para um lugar e você decidiu pegar um atalho e o atalho foi pior do que onde você estava antes? Sabe quando você está na fila do mercado e você pensa, não, aquela fila vai ser mais rápida, e você vai para lá, e aqui você estava, passa, e você fica lá ainda esperando? Escolhas. Fala para o seu irmão, isso é escolha. Escolha. Toda escolha traz resultado. Como você quer estar daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? As escolhas que você faz hoje, que você vai ver o resultado dela daqui a anos. O que temos que pedir é que Deus sonde os nossos corações e nos ajude a fazer as escolhas certas, a tomar as atitudes certas. E sim, há uma escolha que a gente não precisa discutir. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Seguir a Ele, responder ao seu chamado, andar no centro da sua vontade, isso é indiscutível. Busque a vontade de Deus para a sua vida. Escolha o caminho da salvação. Escolha o caminho da vida. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Vamos fechar nossos olhos. Clame pela vida deles e clame também por todos os que estarão indo para aquele lugar.
Deus, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, eles sejam transformados. Eles sejam impactados pelo teu evangelho. Eles sejam impactados pela tua palavra. Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que eles não vão voltar os mesmos. Ó Deus, eles vão voltar com uma visão diferente. Eles vão voltar, ó Deus, mais maduros. Eles vão voltar mais espirituais. Eles serão, se como Jonas foi tratado, eles serão tratados pelo Senhor nessa noite. Ó Deus, enquanto eles estiverem lá, eles sejam a tua boca, em nome de Jesus. Desce sobre eles o teu Espírito Santo. Unge-os e capacita. Eles sejam a tua boca naquele lugar. Sejam a tua boca. Quando eles olharem, quando eles menos perceberem, eles vão estar falando do Senhor e não vão acreditar que são eles que estão falando, porque não serão eles que estarão falando, mas será o Senhor falando pela boca deles. Vidas sejam impactadas pela vida deles, pela tua presença na vida deles. E eu, Pai, nós clamamos não somente por estes, mas por todos os missionários que estão indo para este evento. Ó Deus, capacita os líderes, Pai, a missionária Benita, a Cláudia e as outras, e os outros que estarão ali, ó Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor venha guardá-los, levá-los e trazê-los debaixo da tua poderosa mão. Senhor, opera o teu milagre neste lugar, Senhor. Manifesta a tua glória na vida deles, manifesta a tua glória nesta igreja, ó Deus. Para a glória do teu santo nome, e que esta seja a primeira de várias viagens que nós faremos aqui nesse lugar. Que eles aprendam e que eles, ó Pai, estejam à frente de outros que vão acontecer para a glória do teu nome. Para que assim nós venhamos sair do nosso comodismo e venhamos te servir como o Senhor espera que te sirvamos. Assim nós abençoamos estes jovens missionários, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. E todos digam amém. Amém. Vamos? Então vai trabalhar. A salva de palmas, Senhor, pela vida de Deus.